Fala, líder! Vamos lá então para a nossa quarta aula. Hoje eu vou falar sobre o efeito Zeigarnik. O efeito Zeigarnik ele foi descoberto pela Bluma Zeigarnik em 1927. De um certo modo, o efeito Zeigarnik, a Bluma, ela descobriu que os garçons eles mantinham os pedidos em mente até que os pedidos fossem concluídos. Ou seja, você fazia um pedido para o garçom, ele não anotava, mas ele lembrava do pedido de cada mesa. Depois que ele entregava o pedido, assim que ele finalizava a tarefa, ele simplesmente esquecia qual era o pedido daquela mesa. Ou seja, você pediu ali um vinho X, a pessoa entregou para você. 5 minutos depois, se você chamasse esse mesmo garçom e perguntava, o que eu pedi para você, ele já não lembrava mais. O que é o efeito Zeigarnik? Então, a Bloom ela detectou que o nosso cérebro ele fica preso em coisas que não estão acabadas. Então, quando a gente não finaliza algo, aquilo fica prendendo os nossos pensamentos. A gente fica conectado com aquilo. E quando a gente acaba, a gente se desconecta. Isso é bom e é ruim. Tem dois lados disso. Por que é ruim? Porque quando você não acaba, quando você não finaliza algo procrastinador, como um jogo, por exemplo, você fica conectado pensando neste jogo. Ele não acabou, ele tem continuação, então você não desliga. Você fica sempre conectado com ele. Entretanto, por outro lado, se você inicia uma tarefa que é produtiva para você, uma tarefa que você realmente tem que fazer, e você não termina ela, você também fica conectado com ela. Então, o efeito Zeigarnik ele serve tanto para coisas procrastinadoras quanto para coisas produtivas. E a ideia aqui é a gente só fazer alguns ajustes dentro de como a gente encara as coisas, ou seja, colocar um fim nas coisas que são procrastinadoras e iniciar as coisas que são produtivas, mesmo que seja um passo pequeno. Eu tenho que ler 300 livros, lê um parágrafo. Inicie, porque a questão não é você ler o todo, é você iniciar para que você se conecte, fique preso e o efeito Zeigarnik começa a ficar ativo dentro da sua mente. E é exatamente isso também, lá no material de apoio para você baixar, tem um PDF com a ferramenta, com essa ferramenta de coaching aqui, mas responda aí no seu caderno, ou baixe o arquivo, ou responda no computador essas perguntas para que nós possamos fazer esses ajustes na parte da procrastinação e da produtividade. Primeiro passo, então, é finalizar as tarefas procrastinadoras. Então, eu quero que você guarde, desligue ou encerre tudo que não estiver relacionado com a tarefa. Quando você for realizar a tarefa, você vai guardar, desligar ou encerrar tudo que não estiver relacionado com a tarefa. Por exemplo, você vai começar a fazer uma pesquisa no seu computador, tem 300 abas abertas, fecha tudo. Deixa só o que você realmente vai utilizar. Se você estava jogando um joguinho ou estava fazendo alguma outra coisa e você foi para fazer a outra, mas não finalizou, finaliza. Então, algumas coisas não tem como você chegar no fim, por exemplo, mas você precisa sinalizar, pelo menos mentalmente, que você terminou. Então, vamos supor que você estava conversando com alguém e você está preso naquela conversa, a pessoa já foi embora, mas você ainda está remoendo aqueles pensamentos. Você precisa sinalizar, pegue e pare, e olhe para si mesmo e fala, não, essa conversa está encerrada por hoje. Dê um fim, coloque um fim, diga para si mesmo que está finalizada essa conversa, algo que não tem um fim por si próprio. Então você coloca um fim, você diz quando termina. Alguma coisa você encerra naturalmente, tem começo, meio e fim, algumas coisas não. Então você precisa criar esse fim antes de iniciar a sua tarefa para você ter mais produtividade. Depois que você finalizar essas tarefas procrastinadoras, você simplesmente vai iniciar a tarefa produtiva. Então, a primeira pergunta é: como é possível eliminar possíveis distrações como celular, Facebook e até mesmo pessoas? Vamos supor que você vai estudar no seu quarto, mantenha um ambiente fechado, isolado, evite informação, se o quarto estiver tudo bagunçado, você vai ficar conectado com esse monte de informação, vou falar um pouco mais para frente, mas mantenha organizado somente informações relevantes para que você não se distraia. E depois, qual o primeiro passo que você tem que fazer? Lembra, quando você der o primeiro passo, você vai se conectar. Talvez no primeiro passo você não realize totalmente a tarefa ali naquele exato momento, mas você já está conectado, você já iniciou, fica mais fácil para você voltar depois, se colocar em rumo. Então, essa daqui foi a nossa aula de hoje, para você simplesmente utilizar o efeito Zeigarnik, que é ao seu favor, finalizar as tarefas procrastinadoras, iniciar, mesmo que com um pequeno passo, a tarefa produtiva. E eu desejo excelentes resultados para você e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!